boa noite, seja muito bem-vindo ao Estado Crítico, obrigada por estar na nossa companhia. Já sabe que lhe vamos fazer companhia aqui na RGS TV até por volta das 11h30. Como sempre, temos 4 convidados, do meu lado direito Eduardo Vitor Rodrigues e Hilda Figueiredo, aos dois obrigada pela presença neste Estado Crítico, e do meu lado esquerdo tenho ainda Sérgio Humberto Silva e João Teixeira Lopes, aos dois também obrigada por estarem aqui esta noite. Vamos começar por falar de um tema que diz respeito a todo o país, às freguesias, a esta reorganização do mapa administrativo. Eduardo, a Unidade Técnica está a devolver aos municípios o seu entendimento sobre as propostas apresentadas no dia 15 de outubro e aquele que será também o novo mapa das freguesias. Existem algumas que ponderam neste momento agir judicialmente, ou seja, este é um processo longe do consenso. Acha que poderá arrastar-se para além de 2013, de 2012 e chegar mesmo a 2013? Bom, então uma boa noite. E eu espero que se arraste e espero que não venha a surtir efeito, pelo menos em 2013, nas próximas eleições autárquicas. Isso é absolutamente claro. Este é um processo feito às pressas, a correr, com inúmeros handicaps do ponto de vista da participação dos cidadãos, alguma mistura deste processo que deveria ser estrutural no contexto local com uma vivência de um problema de crise económica, desemprego, etc., que inevitavelmente atiça um bocadinho mais a atenção dos cidadãos e, portanto, desvia muito da importância deste debate. Portanto, eu espero bem que se prolongue e começo a achar que, se ele ultrapassar o final do ano, não existem as mínimas condições para que se leve à prática em outubro de 2013. Agora, há um segundo fator. A unidade técnica está com uma velocidade de cruzeiro a cumprir aquilo que se comprometeu, que foi fim do prazo de pronúncia das Assembleias Municipais. É 15 de outubro, depois dos tais 20 dias, creio. Passados 20 dias, devolveu os mapas dos municípios todos do país, mesmo aqueles onde não houve pronúncia, têm a proposta da unidade técnica. Aliás, eu penso que, de uma maneira geral, nós quando falámos disto aqui, eu tive a oportunidade de dizer que já a unidade técnica já tinha os mapas prontos, porque sabia que estava a trabalhar já desde julho de uma forma intensa. Os mapas foram enviados e aquilo que se percebe neste momento é que há vários balanços a fazer. Em primeiro lugar, mapas cegos, feitos a régua e esquadro. Em segundo lugar, mapas numa base de aplicação direta da lei. E aqui põe-se a questão dos municípios que tiveram pronúncia com o mapa, que hoje têm a possibilidade de aplicar ou de ter um mapa que aplica a majoração dos 20% que a lei previa, que era uma espécie de um reboçado, mas que, por exemplo, para situações como Vila Nova de Gaia, ou como Matosinhos, ou como o Porto, significariam 2 ou 3 freguesias salvas a mais, e evitaríamos coisas extraordinariamente estranhas. Veja o caso do Porto com uma fusão completamente estapafúrdia, Sedufeita, Santo Ildefonso e as 4 do Centro Histórico, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Mas o Porto entregou uma proposta que seria uma não proposta, ou seja, seria a manutenção pois, não é proposta nenhuma, não é? freguesias. Todas as propostas que não respeitassem a lei são não pronúncias, seriam consideradas não pronúncia, isso sabia-se. Isso tem um efeito político. Aqueles que fizeram não pronúncia, a verdade, o que conseguiram foi arrastar em 20 dias o processo. Agora, eu consigo defender simultaneamente uma pronúncia com mapa, aproveitando a majoração e a possibilidade de desclassificação de freguesias, e ao mesmo tempo, cumprindo a lei, portanto, e ao mesmo tempo que a lei não faz sentido ser aplicada até 2013. E, portanto, é nesta tensão que eu penso que o Presidente da República vai ter que tomar aqui uma posição, porque já se percebeu como é que o Parlamento vai decidir. O Parlamento vai decidir com base numa única lei, 308 anexos, e aprova globalmente a reorganização do país. E isso é evidentemente muito problemático. Gostava só de dar uma nota relativamente às providências cautelares. Isto tem é sobretudo um instrumento político. Eu penso que já há suficientes pareceres sobre o assunto para demonstrar que as providências cautelares não fazem sentido nenhum. As providências cautelares só podem ser interpostas a partir do momento em que o Parlamento legisle ou a partir do momento em que o Presidente da República promulgue, porque a providência cautelar é um ato administrativo que tenta suspender a eficácia da aplicação de uma lei. Ou fazem uma providência cautelar
à lei da reorganização, que não é o caso. Agora, cada município dizer que vai interpor em tribunal, que vai não sei o quê, faz-me lembrar o que aconteceu com os referendos, vem tudo para trás, tem um efeito político, dá um ar de contestação ao governo, mas estão a utilizar o instrumento errado. Mas acha que não pode haver aqui alguma unidade entre os municípios neste momento? Vejo-o como muito difícil. Vejo-o como muito difícil. E se essa unidade ocorrer, terá que ser uma unidade que, em termos de direito administrativo e de aplicação de uma providência cautelar, se faça apenas a posteriori da promulgação da lei. E esse é um elemento técnico que é decisivo para se perceber que também está a ser feita muita demagogia à custa desta perspectiva de judicialização da medida. Sérgio Humberto, a unidade está de alguma forma a desrespeitar aquela que é a vontade das Assembleias Municipais ou está só a cumprir a lei? Muito boa noite. Importa aqui referir antes duas coisas. Primeiro, esta reforma está a avançar porque está incluído no processo que nós temos com as entidades exteriores, nomeadamente com a Troika. Portanto, que é a redução do número de autarquias, que foi negociado pelo Partido Socialista. O que não está a acontecer. Está a reduzir freguesias. Que são autarquias. Pequenas. Exatamente, mas que não deixam de ser autarquias. Mas também se poderia ir pelas autarquias. Pelos concelhos. Exatamente. Portanto, aquilo que diz no memorando da Troika é que teria que existir um número de autarquias. Portugal, a nível da União Europeia, é o país, a seguir à Dinamarca, que tem menos municípios. Se considerarmos aqui a questão territorial e o número de habitantes. Aqui a questão que nós temos da reforma, diferente de todos os outros países, são as freguesias. Deixe-me já ressalvar que eu sou a favor de uma reforma administrativa, não que esta considere que foi claramente aqui alguns atropelos que existiu. O primeiro documento que apareceu para discussão tinha muitos erros e muitas omissões. Obviamente que foi melhorado, mas aqui a questão é que hoje é lei. E eu era a favor, em termos pessoais, de uma reforma administrativa mais profunda. Admito que sou um regionalista, não votando em 98, mas hoje admito que sou claramente a favor da descentralização, mas já que não é possível, obviamente, avançar para uma reforma administrativa mais profunda. Aquilo que temos hoje é no fundo, esta lei para debater, que é reduzir cerca de 1.166 freguesias. Nós temos atualmente 4.259, 229 municípios em 308 tinham que se pronunciar, nem todos os municípios teriam que fazer a agregação de freguesias. É aqui importante também explicar esta questão aqui na lei. Estamos a falar de agregação e fusão, não estamos a falar de extinção de freguesias. É importante que a população sinta que se nasceu numa freguesia, se cresceu, se estudou, se viveu, portanto vai continuar a pertencer a essa freguesia. A pertencer, mas, por exemplo, a junta de freguesia em si pode, em muitos casos, ficar a alguns quilómetros que não ficaria numa situação onde as freguesias se mantêm tal qual estão. Exatamente. Isso é o que irá acontecer. Mas admito que se o Presidente de Junta, que for eleito para essa agregação de freguesias, se tiver acessibilidade, pode criar extensões nas freguesias e continuar a existir a proximidade junto da população. E isso acho que parte da sensibilidade do Presidente de Junta que se candidatar e ganhar as eleições. Mas isso não vai retirar um bocado o princípio desta lei, que é, no fundo, reorganizar para poupar? Essencialmente, aqui desta lei é importante também dar mais competências às juntas de freguesia. As competências que atualmente as juntas de freguesia hoje têm são muito reduzidas. Era importante fortalecer essas competências, porque se há, no fundo, organização que aplica e gera muito bem os dinheiros, são as juntas de freguesia e temos vários exemplos pelo país. Portanto, agora, essa aproximação, eu estou convencido, muito sinceramente, apesar de, em certa medida, concordar claramente com o professor Eduardo Vítor, de que do timing de ser errado, de ser feito tudo de uma forma apressada, devia ser ouvido melhor a população, que neste momento a lei é aquilo que nós temos, não mandamos hoje somente na nossa forma de fazer política, portanto temos aqui as entidades exteriores aqui a comandar-nos, não é? E portanto temos que obviamente obedecer.
João, o Presidente da Associação Nacional de Freguesias defendeu a suspensão desta reforma administrativa até às próximas eleições autárquicas de 2013. Seria este o melhor caminho para este processo, ou seja, esperar que houvesse eleições, ponderar novamente? Este seria um caminho mais demorado, mas melhorado? Sem dúvida, até porque isso permitiria uma clarificação em relação aos próximos eleitos. Obrigá-los-ia a dizer se são a favor ou contra a fusão, a extinção, a reorganização que se propõe. Isto ia confrontá-los com o povo e com a decisão dos seus eleitores, o que acrescentaria, creio eu, legitimidade ao processo. Por outro lado, o que estamos aqui a verificar é, na verdade, uma vez mais, fazer uma reforma a mata-cavalos, completamente fora da lógica, isto é, uma reforma tão profunda quanto uma reorganização que mexe com o território, merecia estudo, merecia tempo, merecia participação. E a participação aqui não é de sumenos importância. Fazer esta reforma por ser uma exigência da Troika, por mero economicismo, é pegar-lhe pelo lado mais errado. Com isto, volto a dizer, não significa que, volto a dizer porque já o disse em programa anterior, não significa que não pudéssemos melhorar o mapa das freguesias portuguesas, que não pudesse haver racionalização, que não pudesse haver reorganização. Pode estar desatualizado. Claro que sim, mas uma reforma desta amplitude merecia tempo, merecia discussão e participação. Repare, quando nós estamos a falar de território, estamos a falar de quê? O território é identidade, as pessoas projetam-se no território, o território é coesão, é uma forma de agregar as próprias pessoas, elas se sentirem mais próximas, e o território é também, se quiser, cultura. E por isso mesmo estamos a mexer em valores que são valores matriciais da nossa existência. E por isso tudo exigiria, até porque o poder local tem uma legitimidade própria, não lhe podemos negar isso. Tem uma legitimidade própria e, por conseguinte, as autarquias que não querem entrar neste processo, a forma como ele foi feito, nas condições em que está a ser exigido, têm todo o direito, pela sua legitimidade, de manter a recusa. Logo, é a pior maneira de fazer uma reforma que poderia, sem dúvida alguma, ter algumas virtualidades, se fosse efetuada noutro contexto, noutras condições e, acima de tudo, escutando as pessoas. Por isso, e respondendo mais uma vez, claro que sim, suspender, jamais aplicar esta reforma antes das próximas eleições e, acima de tudo, envolver muito mais as pessoas, porque é fundamental. As pessoas têm-se exprimido, tem havido muitas manifestações, como é sabido, contrárias a esta reforma, mas em geral a discussão tem sido feita de forma muito apressada e seria necessário, evidentemente, multiplicar as discussões a nível local e respeitar a vontade dos autarcas. Hilda, a poupança estimada em junho pela ANAFRE era de 6,5 milhões de euros com esta reorganização administrativa. É um valor de alguma forma significativo? É um valor irrisório, isto corresponde a menos de 0,01% do PIB. Para se ter uma ideia, é um valor irrisório. A questão essencial que está aqui é uma perspectiva de impedir que as populações tenham órgãos de proximidade e eleitos que possam rapidamente dar resposta aos seus problemas, mantendo uma ligação estreita aos próprios cidadãos fregueses, não é? Que é assim que se chamam. Ora, o que nós temos aqui é um avançar numa lei, a Lei 22/2012, que tem uma composição em relação a uma unidade técnica que não está neste momento em prática, porque, como sabemos, a unidade técnica devia ter a participação da Associação Nacional de Municípios, da ANAFRE, dos diferentes também representantes. Todos mostraram indisponíveis para estar lá. Pois, eu já lá vou. E dos representantes dos diversos partidos. Como sabemos,
quer a Associação Nacional de Municípios, quer a ANAFRE, quer o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, recusaram-se a fazer parte desta unidade técnica por discordarem da forma como tudo isto avançou. E, portanto, a unidade técnica ficou reduzida aos dois partidos do leque do governo, do PSD e do CDS, que elaboraram, enfim, agora todo este processo de reorganização administrativa, que na prática significa a extinção de mais de 1000 freguesias e a alteração de outras tantas, pelo menos, porque são aqui envolvidas cerca de metade das freguesias, umas porque são extintas, outras porque são agregadas a terceiras, outras porque passam a ter 2 ou 3 freguesias, um nome que não respeita nada da nossa identidade, da nossa história, que vai se chamar mesmo agregação da freguesia Y com a freguesia X, ou seja, um nome que não é nada, mas que na prática significa que um território muito mais extenso vai ter uma junta de freguesia. Mas pode ou não acontecer aquilo que o Sérgio Humberto falava há pouco? Numa primeira fase até dizem, nem acabam serviços, até podem ter tudo. Bom, quem é que acredita hoje nisso? Quem é que é suficientemente ingênuo para acreditar numa coisa destas quando sabemos que estão a acabar os tribunais, as delegações de finanças, os centros de saúde, até os hospitais. Então, e depois, numa primeira fase, os primeiros meses, porque temos eleições no próximo ano, isso acontece. Mas logo a seguir vão ser encerrados os serviços, vão deixar de ter esses serviços de proximidade que hoje permite, em muitos lados, uma resposta pronta. E ainda por cima, num país onde são cada vez mais difíceis os transportes públicos, onde os próprios correios, o serviço de distribuição de correios deixou de existir, feito diretamente pelos correios e, em muitos casos, é feito pela junta de freguesia, que por sua vez é encerrada, e que por sua vez as populações idosas do nosso interior, etc., são confrontadas com muito mais quilómetros para percorrer, para ir à sua junta de freguesia, e sem transportes, em muitos casos, para o fazer. Mas mesmo quando há transportes, sem dinheiro para pagar os transportes. É digamos, um futuro que está aí, cada vez mais difícil com este processo. Além do agravamento dos despedimentos, o próprio STAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, já demonstrou que isto vai significar mais 2000 desempregados. Ora, então, é tempo de rever esta situação. E não só, é tempo também de parar com o processo. O PCP... Quando falamos disto a primeira vez, a Hilda disse que provavelmente este processo iria arrastar-se para lá de 2012. Estamos no fim de novembro. Reitera a sua opinião? Reitero a opinião de que está na Assembleia da República um conjunto de petições contra a aplicação desta lei, que tem milhares de assinaturas, que têm que ser discutidas na Assembleia da República nos termos do regulamento da Assembleia da República. Reitero a opinião de que o PCP apresentou um projeto de revogação desta lei, um projeto de lei de revogação desta lei, que também tem que ser discutido e que, naturalmente, o mal-estar e a oposição que foi demonstrada ao longo destes meses pelo país fora, incluindo a grande manifestação nacional de final de março, mas as milhentas manifestações locais, regionais, por esse país fora, que é tempo do governo arrepiar caminho e que ainda há muito caminho também para percorrer e que até lá, naturalmente, todo o processo pode e deve ser revisto. Na minha opinião, acabando com a Lei 22/2012, revogando-a.
que é o processo mais correto e mais célere. Mas, em segundo lugar, admitindo que este processo, se passar para além deste período, naturalmente, não só deve ser suspenso, como os autarcas, nenhum autarca eleito neste momento apresentou nas últimas eleições, no seu projeto de candidatura, a defesa da extinção da freguesia A ou da freguesia B. Também nessa altura ainda não tínhamos cá um memorando. Pois não. Sim, mas a questão do memorando não pode servir de justificação para avançar com este processo. Aliás, eu creio que até já houve declarações dos próprios homens ligados ao memorando, estrangeiros, que não têm nada a ver com este processo. Mas mesmo que tivessem, era algo de inadmissível, porque estamos a falar do cerne da democracia em Portugal. E não podemos admitir, nenhum português deve admitir que o cerne da democracia que nos custou tanto conquistar seja posto em causa por quem quer que seja. E por isso a minha esperança é que este processo ainda termine da melhor maneira, ou seja, revogando tudo. Voltando ao princípio, temos eleições no próximo ano, então apresentem-se ao eleitorado a dizer que querem que a sua freguesia seja extinta. No próximo, portanto, nas autárquicas de 2013. Exatamente, e vamos ver o que é que a população diz. Discutam isso com os portugueses. Eduardo. E vamos ver. Os portugueses, até admito que, em alguns casos, em alguma freguesia, a população possa estar de acordo com isso. Bom, mas então vamos ouvi-los, vamos discuti-los, vamos saber qual é a sua opinião, o que não foi feito até agora. Eduardo, há poder negocial por parte das freguesias para chegarem a um acordo, não só com a lei, mas com a unidade técnica, com a Assembleia? Não, não há. E há uma demagogia enorme, nomeadamente da própria ANAFRE, porque toda a gente já percebeu que este processo de reorganização administrativa serve também, é um processo de serventia à recandidatura de centenas e centenas de presidentes de junta que, à custa das agregações, vão poder recandidatar-se tendo chegado ao limite de mandatos, porque estão a candidatar-se a um dito novo território, que é o território da agregação. Portanto, a ANAFRE vive neste momento neste dilema. Por um lado, tem os interesses dos autarcas que se querem recandidatar e que estão a rezar para que o processo avance, embora digam depois ao povo que estão contra. Tem depois uma situação das freguesias do interior que se sentem absolutamente abandonadas, mas que também não têm voz. E depois a ANAFRE é uma dupla coisa. A ANAFRE não é representante das freguesias. A ANAFRE é representante das freguesias associadas, que é uma minoria das 4.000 freguesias do país, das mais de 4.000 freguesias do país. Portanto, a ANAFRE é ela própria um foco de tensão. Agora, o que eu gostava de sublinhar era o seguinte: esta reforma consta do memorando, é verdade, mas ela tinha que ser discutida amplamente no país, independentemente do memorando. Mas é esta das freguesias ou não, é... a reforma autárquica. Ela tinha que ser discutida. A última reforma deste género ocorreu há mais de 170 anos. Portanto, em 170 anos o país mudou muito. Ou nós perspectivámos isto de uma forma também tecnicamente correta, ou então alimentámos muito uma abordagem muito quase populista relativamente à defesa do indefensável. Agora, há aqui dois equívocos. Primeiro, o Governo não pode justificar-se no memorando, porque se há quem tenha violado o memorando nestes últimos meses diariamente, é o Governo. Em segundo lugar, houve aqui uma opção a tomar. Eu não quero pessoalizar muitas questões, mas houve aqui uma opção a tomar. E a opção era, estando contra a lei, não aplicar a lei, e ficar a rezar para que a lei seja suspensa ou seja revogada, e depois ter esta consequência que tivemos no Porto, que é um corte brutal de 10 para 6, ou que teríamos em Vila Nova de Gaia um corte brutal de 24 para 11, ou então, estando contra a lei,
e vivendo num Estado de Direito, lutando contra a lei, aplicar a lei, mobilizando todos os instrumentos jurídicos para que a lei seja suspensa ou revogada. E nessa altura aproveitar dos 20% da majoração e de mais um tanto de desclassificação de freguesias urbanas e rurais. Foi aprovada pela unidade técnica ou há uma freguesia, ou pelo menos sabe-se que houve uma freguesia que terá que ser extinta em Vila Nova de Gaia? Sim, mas mais uma, além daquela que era a proposta inicial. Da proposta inicial da Assembleia Municipal, sim. Mas as 11 de referência, a redução de 24 para 11 era a proposta da unidade técnica que valeria se não houvesse pronúncia da Assembleia Municipal. O que a Assembleia Municipal fez foi construir uma pronúncia com um critério de desclassificação que levava a 16 freguesias, portanto passaríamos de 24 para 16. A unidade técnica não aceita algumas das desclassificações e faz uma contraproposta de 24 para 15. Mas é uma contraproposta ou já é Não, é uma contraproposta porque a Assembleia Municipal... Não, é uma contraproposta porque a Assembleia Municipal tem que se exprimir sobre o assunto. Agora, é uma contraproposta com caráter vinculativo se a Assembleia Municipal não se exprimir. Mas mesmo assim, se nós reduzirmos de 24 para 15, é salvar 4 freguesias, comparativamente à solução da não pronúncia de reduzir de 24 para 11. É evidente que, do ponto de vista político, é muito mais cómodo, nesta fase, a meia dúzia de meses de eleições, não fazer nada e dizer estamos contra e bater com a porta, sabendo depois quais são as consequências. E há muitos autarcas deste país que, por falta de coragem, mataram freguesias no seu município. A minha esperança é que a lei seja suspensa ou revogada. Mas mesmo que a lei seja suspensa ou revogada, o balanço vai ser o balanço daqueles que tiveram coragem de aplicar um critério de majoração que salva uma data de freguesias ou daqueles que ficaram à espera da unidade técnica para depois se escudarem na responsabilidade de Lisboa, nós que tanto criticamos Lisboa. Nestes momentos de decisão e de proposta, atiramos para Lisboa o processo por não termos coragem de o assumir para nós mesmos, sabendo que ao assumi-los para nós mesmos, tínhamos amplas virtualidades, no Porto salvando 2, em Matosinhos salvando 3, em Vila Nova de Gaia salvando 4 ou 5, etc, etc. Bem, estamos mesmo a chegar à reta final deste tema. Eu vou querer ouvir os três, porque os três esboçaram alguns sorrisos, começando aqui pelo Sérgio, mas sejam, por favor, breves para passarmos para o nosso segundo tema. Foi aqui referido anteriormente, deixe-me já dizer que eu não concordo nada com a palavra extinção das freguesias, porque se formos assim, eu acho que temos que ser todos contra, como é óbvio. O professor Eduardo Vítor disse e bem, o professor... Não é disso que se trata, doutora. Sim, não é disso que se trata. É na sua opinião, o professor Eduardo Vítor disse e bem, a última reforma administrativa que aconteceu em Portugal foi em 1821. Foi quase há 200 anos. Nessa altura, o nosso território não tinha autoestradas e não tinha a rede viária que hoje tem. Portanto, hoje o nosso território tem outras características que permitem às pessoas movimentar-se no território. Portanto, e temos que olhar desta forma. Disse também, e bem, o professor Eduardo Vítor, que há aqui uma demagogia política e um populismo exacerbado feito por parte de alguns presidentes de Câmara. Que é, eu não tenho responsabilidade, eu estou ao lado das freguesias, eu estou ao lado da população. Isto é o mais fácil para quem está e para quem é Presidente de Câmara. Quer seja do Partido Social Democrata, quer seja do PCP, do PS, do Bloco, e, portanto, e do CDS. Agora, importa aqui ter a questão que se chama, e a principal questão, que é a responsabilidade. É aqui de enaltecer 70 municípios que fizeram pronúncias, umas foram, no fundo, desconformes e, obviamente, que têm esses tais 20 dias úteis para voltar às Assembleias Municipais a pronunciar-se. Porque é preferível uma Assembleia Municipal que conhece o território, que conhece a sua história, que conhece as suas raízes, agregar de melhor forma essas freguesias do que ser os tecnocratas da unidade técnica a resolver, como disse, de régua este quadro e definir, no fundo, quais são as freguesias a agregar e o número de freguesias a agregar. Portanto, há aqui municípios que perderam a oportunidade clara de todos os partidos e há que enaltecer os 70 municípios que Mas fizeram... Mas perderam porquê? Porque estão de olho nas autárquicas de 2013? Exatamente, foi a questão mais fácil de eu não tenho nada a ver, sacudir água do capote, quem tem essa responsabilidade é o Governo, são os técnicos, nomeadamente que fizeram um parecer técnico, a unidade técnica, portanto foi atirar e sacudir água do capote para, no fundo, os tecnocratas de Lisboa. Foi essa forma que encontraram, encapotada, de se desresponsabilizarem para aquilo que foram eleitos. Matando com isso freguesias. Exatamente. Quem mata as freguesias, desculpe lá, é quem aceita
entrar neste processo e aceita esta lei, como foi o seu caso em Gaia. Não, vocês é que matam as freguesias. Mas a lei não é para cumprir. Estamos agora num Estado de não direito. A lei então pode ser revogada, assim como é feita contra o interesse das populações. A luta é para a sua revogação e não para matar freguesias. Com esse princípio eu não pago impostos para o ano porque espero revogar a lei do IRS. Porque você ajudou a matar freguesias em Gaia. Com a sua proposta. Os países mais desenvolvidos. Sim, porque você está de acordo com a lei, diz que não, mas está. Não é verdade. Aliás, toda a sua argumentação é nesse sentido. Claro. E, portanto, a questão é essa. Eu sei, não foram eleitos para dizer que queriam a extinção de freguesias, mas agora, na prática, estão a fazê-lo. Mas isto não é uma República das Bananas, um Estado de Direito, tem que se aplicar a lei. E como um Estado de Direito, portanto, as leis que o PSD e o CDS estão a fazer são muito boas, nenhuma deve ser revogada, na sua opinião, logo a lei é para cumprir. O seu partido disse o contrário, mas a sua opinião é a lei deve ser cumprida. Não disse, está enganado. E ainda temos que ouvir o João. Eu estava a pensar precisamente eu estava a pensar num argumento que foi aqui aduzido e que se prende com o facto desta lei ir, no fundo, mexer com um ordenamento do território que tem 170 anos. Mas eu acho que esse é um argumento para exigir prudência, precisamente. Exatamente. Se durante 170 anos... Prudência ou não reorganização, João? Prudência. Ou seja, não se pode mudar um território que tem 170 anos na sua matriz organizativa num ano, da forma como foi feito, por imposição externa, não por vontade das populações, a correr com um critério economicista. Mas durante este ano, acha que também as autarquias não pensaram demais que provavelmente esta lei não seria aplicada, uma vez que foram nas últimas assembleias que foram chamadas a esta discussão toda? Eu tenho um princípio que é este, é o princípio de respeito pela legitimidade do poder local. Se a maior parte dos municípios entendeu não se pronunciar, tem legitimidade para o fazer. E se tem legitimidade para o fazer, e se é a maior parte dos municípios, então esta lei e a sua aplicação está ferida, profundamente ferida de legitimidade. Mas a população não deveria ter sido chamada logo em janeiro para... Mas como é que é possível envolver a população... Para participar e para envolver a população em menos de um ano numa questão tão profunda? E, além do mais, creio também que, em muitos locais, a população exprimiu-se e foi bem visível a sua expressão. Mas, então, façamos um debate consistente, com tempo, organizando reuniões com a população. Façamos uma coisa como deve ser, com critérios técnicos, com razoabilidade. Não pela pressão da Troika. Não pode ser. São 170 anos, é um bom argumento, creio eu, para que seja prudente e para que o tempo seja bom conselheiro, ouvindo sempre as populações. Se só 70 municípios se pronunciaram, ou só 70 assembleias municipais, é também um argumento para dizer que o processo está todo ele, a meu ver, ferido de legitimidade. Parece-me uma questão de bom senso. Esta é uma lei relvas. Tem a assinatura relvas. E a assinatura relvas, hoje em dia, neste país, toda a gente sabe o que é que isso significa. Por conseguinte, quem é que se quer associar a uma lei relvas? E acha que o Governo está aberto a dar um passo atrás e, de facto, a fazer com que esta lei seja mais ponderada? Não está, porque o Governo, evidentemente, o Governo está completamente colado àquilo que é o programa da Troika. O programa deste Governo é um programa da Troika, mais a oportunidade que encontra para destruir o que puder destruir pelo caminho. Logo, não há aqui sequer uma questão de... Repara, claro que este Governo não quer negociar, não quer voltar atrás, não quer ouvir, porque senão nunca teria feito o processo desta maneira. Eu ouvi, aliás, várias vezes o Ministro Relvas dizer exatamente isso, que esta ia ser uma lei que ia ficar na história, que ia mudar completamente a face do país. Vai, mas pelas piores razões e pela forma pior possível. E mais uma vez, é a Lei Relvas. Quer algo mais simbólico do que isso neste momento? Vamos passar para o nosso segundo tema. Vamos falar sobre a Junta Metropolitana do Porto. Eu vou começar pelo Sérgio Humberto. Sérgio, desde o governo socialista de José Sócrates, que os municípios do Norte, as vozes de peso da região, também empresas, se juntaram pela gestão autónoma do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Com a concessão da ANA mais perto e cada vez mais próxima, parece que há pouco a fazer. Rui Rio fala em algumas cláusulas que o futuro dono da ANA terá de respeitar
avançar e que não permitem que o aeroporto de Sá Carneiro no futuro se atrase, por exemplo, relativamente a Lisboa. Mas serão estas cláusulas suficientes para manter a coesão de Sá Carneiro? E eu espero bem que sim. Já houve demasiados alertas por parte de pessoas responsáveis, presidentes de Câmara, presidentes de Junta Metropolitana, responsáveis pelos partidos a nível distrital, a manifestarem essa preocupação. Esperemos que sim, que haja essa abertura por parte do Governo, quando for feito o contrato de concessão, que no fundo sejam salvaguardados os interesses do território. É importante, e toda a gente sabe, que o aeroporto é fundamental para o desenvolvimento da Zona Norte, região do Porto e Zona Norte. Toda a gente sabe que o fluxo de turistas tem aumentado aqui na região do Porto, muito graças, no fundo, às companhias aéreas, nomeadamente low cost, que têm, portanto, mantido no fundo, trazer pessoas, envolver pessoas de fora a conhecer o Porto, a região do Douro, o norte do país, e isto é fundamental, mas é fundamental também para as indústrias e, obviamente, haver aqui esta cláusula de salvaguarda de solucionar e salvaguardar os interesses da região norte. Hilda, é um passo atrás desta Junta Metropolitana, ou seja, há 4 anos pedia a gestão autónoma, hoje parece contentar-se com algumas cláusulas. Bom, hoje o que fica claro é que a Junta Metropolitana nunca esteve, de facto, contra a privatização do aeroporto do Porto e muito menos contra a possibilidade de termos aqui mantermos uma gestão pública do aeroporto do Porto ao serviço da região, ao serviço das populações e do desenvolvimento. E, portanto, hoje está mais claro que esta privatização da ANA não serve os interesses da região, não serve os interesses do desenvolvimento, mas nós teremos aqui com uma gestão privada, provavelmente, o desvio de não só de transportes, de carga, como a aplicação de tarifas e taxas que podem tornar o aeroporto muito mais caro, mas também poderemos ter aqui todo um processo de desmantelamento de um serviço público que é essencial para o desenvolvimento da região. A Junta Metropolitana demonstrou em todo este processo o seu pouco interesse. Hoje limita-se a dizer que há lá umas cláusulas de salvaguarda ao Presidente da Junta Metropolitana, mas que até ao momento ninguém ainda percebeu que cláusulas de salvaguarda são essas e de salvaguarda de quê? Eu creio que ainda não há sequer garantia que entrem mesmo no acordo. Pronto. Não posso afirmar. Sim, para além disso, mas muito menos nunca foi explicado salvaguarda de quê e que garantias. E assim sendo, pela nossa parte, o que consideramos essencial é que não haja uma privatização, que se mantenha a gestão pública, mas também a propriedade pública deste aeroporto. Exatamente para termos em conta todas as condições que, através de uma gestão pública e de um património público, se pode dar para o desenvolvimento da região, seja para o apoio às empresas, seja para o apoio também ao turismo, seja para a população em geral, revertendo os seus ganhos. Estamos a falar de uma infraestrutura e de um equipamento que teve nos anos recentes um investimento de muitos milhões de euros, que agora podem passar para uma gestão privada e uma propriedade privada ao serviço do grupo económico ou financeiro
português ou estrangeiro que o venha a adquirir. Nós já voltamos à conversa acerca do aeroporto e acerca também da Junta Metropolitana e das posições da Junta Metropolitana. De resto, agora fazemos um breve intervalo neste estado crítico. Até já.